Vamos lá, Matheus, está pronto aí? Tranquilo. Então, muito legal isso aí, né? Começar aí. Vamos ver se a gente consegue aliar as duas coisas agora, né, Alberto? A parte financeira com a parte técnica. Então, o sistema que a gente se baseia para recuperar as áreas degradadas, e aí entra solos de argila ou não, ou arenoso, a base do sistema é o Sistema São Mateus, desenvolvido em parceria com a Fazenda São Mateus da minha família, lá em Três Lagoas, junto com a Embrapa Gado de Corte e a Embrapa Dourados, né? E foi um trabalho que foi validado em 2012, e esse trabalho é muito interessante, porque ele pega a pastagem degradada em regiões de risco, porque além do solo, o grande problema é a água, né? Como que a gente vai resolver o problema de água nesse solo? Né? Então, eu preciso criar um ambiente resiliente. O que é isso? Eu preciso ter um ambiente que aguenta aquele estresse de seca, de altas temperaturas. Quem conhece a região ali de Selvíria, Três Lagoas, sabe o que eu estou falando. E como que eu faço esse sistema virar, tanto na pecuária como na agricultura, né, na lavoura de soja e milho. E isso foi validado em 2012. E de 2012 para cá, eu, Matheus Arantes, e também a Embrapa e várias pessoas aí, vêm atualizando esse sistema. Basicamente, esse sistema pega uma área degradada, grade, corrige com calcário, gesso, fósforo, potássio, como se fosse fazer uma lavoura de soja. Só que, em vez disso, planta-se o pasto. Deixa esse pasto aí pelo menos uma água, né? Tipo, 18 meses, 6 meses, depende da época que você vai começar a mexer nessa área, e planta a soja na próxima água. Então, esse é o processo básico do São Mateus. Então, eu separei alguns vídeos que eu acho que fica mais interativo para a gente ver o processo. Então, eu vou mostrar para vocês um pasto em área de 7% de argila, que foi recuperado só com o manejo. Eu não fiz nenhum tipo de correção nele ainda. Então, somente com manejo e gado, a gente recuperou esse pasto. Então, deixa eu pegar o vídeo aqui. Tá aí, ó. Tá passando aí, Berto? Positivo, pode tocar. Então, ó, é um pasto que tem basicamente aquela vegetação que é o marolinho, muito comum aqui no Cerrado. Essa área aí é na região de Capatuã. E esse pasto estava totalmente sem planta, degradado, e a gente, com vedas e com descanso e com manejo de lotes de animais, acabou recuperando ele. Ah, mas, Matheus, tem muito broto. Tem muito broto. Esse broto, ele faz parte desse sistema de recuperação de pastagem. Se você quiser adubar, calcarear, você pode também, mas basicamente a gente recuperou aqui só com manejo. Como que é o manejo? Basicamente, vou passar outro vídeo para vocês aí, esses grandes de animais. Veja aí. Aqui é um lote de 2.000 cabeças, em piquetes mais ou menos de 50 hectares. E percebam, ó, que o marolinho, que tem sujeira aqui, né? A gravação não está lá tão boa, mas dá para ter uma ideia da dimensão do lote e do manejo que a gente vem fazendo com esses animais. Tá? Ah, vamos voltar para o vídeo, voltar para a tela aqui. Então, se eu sou um pecuarista e penso em recuperar minha fazenda sem ter muito gasto, é possível recuperar a fazenda usando só manejo de gado e veda de capim. Bom, Matheus, mas eu quero potencializar isso, eu quero melhorar isso. Né? Dá para fazer também? Dá para fazer. O que a gente tem observado é que não dá para fazer como se fazia antes. Então, vou passar outro vídeo aqui, ó, de como se fazia soja. Essa é uma área de 10% de argila que foi preparada e foi plantada. Então, nessa situação, não tem a chance do insucesso. Isso está lá nos papers da Embrapa, junto com o São Mateus, mesmo que essa área pode ser até boa de vegetação, mas não tem chance de uma lavoura sobressair aí com veranico. Ela vai morrer, ela vai sentir, ela vai ter problema. Né? Então, isso não dá para fazer mais. Dá para fazer o São Mateus?
aqui foi feito o São Mateus, ó, plantou pasto também numa área, essa área tem 7% de argila. Então eu gradiei, corrigi, fiz as correções e plantei capim, né? Dá para fazer nessas áreas aí integração lavoura-pecuária? Dá para fazer. Dá para recuperar o pasto dessa forma? Dá para recuperar também. Só que aí é que entra a coisa, né? Como que a gente tenta recuperar esse solo sem gradear? Como que a gente tenta recuperar essas áreas sem usar a grade nesses solos mais frágeis, de 7% a 14% de argila? Então, é nessa atualização que hoje eu estou trabalhando. Ou seja, nessa área de 14, 7, 10, é possível plantar soja nessa área? Então, agora a gente vai colocar uma sequência de vídeos que a gente está desenvolvendo esse sistema sem a gradiação, acelerando o processo, melhorando o processo, com adubação, com manejo, usando todas essas ferramentas integradas. Então, vamos lá. Ó, um dos processos, depois do manejo com lote, é o uso desse implemento. Ó. Olha só, área com cupim, né? E você pode usar um rolo-faca, né? E essa área já fica mais mansa para você trabalhar com ela no sistema. Dentro disso, você pode enriquecer com adubação, com forrageiras, enfim, dá para fazer um monte de situações numa área dessa. Então, aí, ó, depois do rolo-faca, essa área fica assim, ó. Com adubação, com manejo, e os brotos estão aí, né? Ah, mas vai me atrapalhar plantar, vai ter irregularidade no terreno, vai... Aí tem uma série de perguntas que tem que ser respondidas caso a caso, né? Mas é possível, por exemplo, a gente ter essa situação aqui, ó. A área como era, né, na parte seca, ó, esse é o comecinho das águas, né? E a área como vai ficando com o manejo que a gente vai fazendo nela. Até o ponto da dessecação. A área para ser dessecada, em primeiro plano, aquela já dessecada, esperando a hora e o momento certo para plantar. Aqui embaixo, ó, ela já sistematizada, já organizada, para entrar plantando a soja. Essa área aqui em questão, olha aqui o tipo de solo, ela tem 7% de argila. Bom, e aí? Quando que eu sei que essa área minha está boa? Quando eu tenho uma situação dessa. Bastante minhoca, tenho palha na superfície, e a soja começa a dar sinais aí de boa sanidade e estabilidade. Basicamente, o conceito é esse, né? É a gente fazer essa correção de forma antecipada, usando o pasto e o gado para recuperar essas áreas de baixa fertilidade, arenosa, potencializando isso com correção química, né? E você vai ver, indo na fazenda, sujando a botina, olhando o teu solo, e vai perceber o momento certo que esse solo está pronto para ser plantado uma lavoura mais exigente. E aí tem vários aspectos que tem que ser levado em consideração. Como que eu consigo conservar essa água que chove mais na minha propriedade? Como que eu aumento essa taxa de infiltração? Outro ponto. Bom, está ventando demais, vocês viram ali. O vento, isso já tem dados da Embrapa, chega a tirar 700 milímetros de água do solo por ano, dependendo da situação que tem. Então, em regiões que chovem pouco, isso pode fazer toda a diferença. Esses fatores, todos juntos, você consegue viabilizar a soja, mesmo nessas áreas mais arenosas. Ainda está sendo um desafio para a gente validar o sistema numa área de 7% de argila. Esse ano a gente teve a primeira experiência nessas áreas, não foi uma produtividade boa, mas já mostrou sinais quais são os caminhos que a gente deve adotar para que consiga tirar no mínimo 50 sacos, mesmo
num ano muito atípico, com muita falta de chuva. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que colocar todos esses fatores. Bom, eu tenho que recuperar o meu pasto, eu tenho que ter gado para manejar, eu tenho que fazer correções químicas na parte química do solo, eu posso usar variedades de capim para melhorar isso, adequar as variedades de soja e a época de plantio, né? E com isso ter um sistema resiliente que possa me entregar pelo menos 50 sacos de soja por hectare. A gente entende que 50 sacos nessas áreas de primeiro ano é um bom começo para que essa atividade tenha sucesso. Então, Pecina, eu fui meio ligeiro aí nas considerações, mas o conceito geral é esse, né, é usar essas ferramentas da integração, gado, manejo, correções da química, acertar a variedade, acertar tipo de capim, para que a gente consiga, com isso, recuperar essas áreas de 7% e ter no mínimo 50 sacos de soja no primeiro ano. E isso você tem conseguido aí, esses 50 sacos aí. Você tem alguma regra, Matheus, para você, por exemplo, chuvas, né, na região? Nós estamos vendo um ano totalmente atípico aí de chuvas, né? Principalmente esse aqui. Então, o pessoal de Safrinha está sofrendo muito aí. E região do Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, Paraná, essas regiões estão sofrendo muito. Não sei se você tem exemplos ou outras situações aí que possa contar para a gente um pouquinho. Milagre não tem, né? Já a questão de chuva para nós, por exemplo, teve nas águas, na área de soja, teve 360 milímetros de chuva no ciclo inteiro da cultura. A média da São Mateus, quando a gente fez em áreas de 12% de argila, é de 600 milímetros na cultura. Então, vê bem, em 7% de argila, com 340 milímetros no ciclo da cultura, foi muito ruim a produção. A produção não foi boa, mas eu tive talhões e experimentos nossos que chegaram a 50 a 80 sacos por hectare. Então, e na safrinha, você entra com safrinha também nessas áreas ou só soja? Por enquanto, não. Nessas áreas de 7 a 15 de argila, eu estou querendo validar 50 sacos de soja por hectare no primeiro ano. Mesmo numa condição muito ruim como foi esse ano. Então, o que mostra lá para mim? Que eu tive áreas muito ruins, produtividade de 10 ou até 0, e tive produtividade de 80, lado a lado. Eu estou investigando essas acima de 50, o que aconteceu nessas áreas, né? Tipo de correção de solo, tipo de variedade, época de plantio, né? Como que foi o comportamento de chuva, para eu achar o caminho de produzir no mínimo 50 sacos num ano de 360 milímetros de chuva. Legal. Ah, e se chover mais? Ótimo. Ah, e se não sei o quê? Ótimo. Mas o que mostra é que o sistema pode ser resiliente mesmo numa condição muito desfavorável. Isso está mostrando para a gente. Em áreas que tem mais argila, acima de 15, 20, o sistema São Mateus, em Três Lagoas, chovendo 600 milímetros no ciclo, já provou que acima de 50, 60 sacos no primeiro ano é possível já tirar. Legal. E a curva de aprendizado, tem o ajuste das variedades, tem o ajuste da época de plantio, mas isso é possível de tirar logo no primeiro ano. Uhum. Muito bom.